Queridos, o texto de hoje está lá em Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. E eu estou usando na Bíblia, eu estou lendo na Bíblia King James Fiel. Se o irmão puder colocar o banner com o nome do encontro de hoje, só para a gente iniciar. O tema de hoje é: faça o que pode com o que tem. Amém? Todos encontraram? Podemos dar início? Quem não encontrou, diga misericórdia. Quem não encontrou, diga titossauro. Deus te viu aí, mas... Todo mundo encontrou? Vamos lá. Verso de número 11 diz o seguinte: E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhes disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E a igreja diga: estendam as mãos aí para a gente orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para estudar e entender aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse culto e nós temos a expectativa de que o Senhor falará com cada um de nós, particularmente, especialmente, apontando aquilo que nós precisamos entender nessa noite. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele conta a história de quando Gideão ele foi chamado para libertar o povo de Israel. Israel, eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, pois fizeram algo que era mal aos olhos do Senhor. E então, Deus permitiu que eles fossem oprimidos pelos seus inimigos, midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente. E a metodologia dessa opressão, desse ataque, era muito simples. Os israelitas, eles plantavam, eles semeavam, e os inimigos, quando tudo estava se desenrolando para colherem aqueles frutos, eles iam lá e destruíam tudo. Plantações, pegava gado, levava tudo embora. Ou seja, eles trabalhavam, na hora de colher, os inimigos vinham e saqueavam tudo, destruíam tudo. Trabalhavam, e os inimigos vinham e saqueavam tudo. Então o povo clamou, e o clamor subiu a Deus, e ele
mandou um profeta, dizendo: olha, vai dar tudo certo, vamos levantar aí Israel. E então a gente chega no verso de número 11, que é quando o anjo faz o chamado de Gideão. Todo mundo entendeu até aqui? Entendido o contexto que a gente está? Amém? E aí o verso de número 11 abre o nosso estudo dizendo assim: e veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás o Asbierrita. E seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Quando foi encaminhado o anjo para dizer que ele era o escolhido como libertador do povo naquela época, o anjo o encontrou malhando o trigo no lagar. E a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus não chama preguiçosos. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa quando ele foi encontrado pelo anjo. Quando houve o chamamento para ser o libertador, ele não estava em casa, dormindo, fazendo nada. Não pense que Jesus vai abrir a porta para aquele que se debruça sobre o leito da preguiça, porque ele não vai. Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Imagine se eles forem poucos e preguiçosos. Então, se você quer que Cristo abra uma porta, comece a se movimentar. Comece a buscar, comece a estudar, comece a se posicionar. Porque assim você demonstra que você tem intenção, que você tem disposição. E Cristo gosta de pessoas bem dispostas. Uma vez eu vi na internet um testemunho não, era um cara contando uma coisa que aconteceu com ele. Hoje ele é um comediante famoso nos Estados Unidos e ele, num podcast ou sei lá, em algum lugar assim, ele disse assim: olha, quando eu estava começando, eu tinha um carro e o carro sempre estragava. Eu saía, o carro estragava. E eu ficava de dentro do carro com a mão erguida, falando assim: gente, me ajuda a empurrar aqui o carro. E ninguém parava. Ninguém. Aí um dia eu decidi sair do carro e empurrar o carro. Quando as pessoas me viram empurrando o carro, eles pararam o carro deles e começaram a me ajudar a empurrar o meu. E ele disse o seguinte: eu percebi que quando me viam se movimentando, tentando, as pessoas aderiam, elas vinham junto. E aqui é a mesma coisa. Não pense que você dentro do seu carro estragado, dando com a mão, alguém para. Agora, se você desce e empurra, logo logo chega alguém e empurra junto. Então, o recado que o Espírito manda eu dar à igreja é: tire o pé do chão e comece a fazer o que precisa ser feito com aquilo que você tem disponível. Amém? E veja bem, Gideão, ele estava trabalhando da seguinte forma: ele estava malhando trigo no lagar, para esconder esse trigo dos midianitas. Lagar é um tanque de prensar uvas.
não se malha trigo em lagares, não se malha trigo em tanques de prensar uvas. Em tanques de prensar uvas, se prensa uvas. Trigo se malha em uma eira, que é um lugar mais amplo, que o pessoal bate lá o trigo, separa o trigo, enfim, era um outro lugar. Ou seja, ele estava fazendo algo com um instrumento que não era o adequado para a tarefa que ele estava executando. É como você ter que capinar um lote, só que ao invés de você ter uma enxada, você tem que arrancar com a mão. Demora mais, não demora? Dói muito mais, não dói? Leva muito mais tempo, não leva? Pois é. Primeira coisa que a gente precisa perceber é reconhecer a situação em que nós estamos. Muitas vezes nós não temos tudo aquilo que a gente precisa à nossa disposição. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que a gente não está no lugar que a gente quer, no relacionamento que a gente quer, com o emprego que a gente quer, com a estrutura familiar que a gente quer. A gente olha e constata isso. E a gente precisa reconhecer o ambiente que nós estamos. E a gente precisa entender que a realidade ela pode ser dura. E de fato ela é. Só que ela é a nossa realidade. O quanto antes você reconhecer o que está acontecendo na sua vida, antes você consegue perceber o que deve ser feito para alterar a situação da sua vida. Eu sei que existem realidades duras, mas é a sua, é a minha. Malhar trigo em um tanque não é um local adequado, você precisa fazer mais força, você precisa despender mais tempo. Mas, se a realidade é sua, encare-a de frente. Fazer de conta que não está acontecendo o que está acontecendo não vai mudar em absolutamente a vida que você leva. Não pense que negligenciando aquilo que acontece vai alterar alguma coisa. Só vai alterar quando você reconhecer que de fato é difícil, que de fato é duro, mas que felizmente ou não é a realidade que está disponível hoje. E a forma de você mudar aquilo que você não gosta hoje é percebendo e começando a se movimentar. Se você não gosta do emprego que você tem, muito bem, estude, se prepare e vá para outro lugar. Se você não gosta de como as coisas andam no casamento, identifique, converse, perdoe, altere e faça o que precisa ser feito. Porque se não for assim, não vai mudar em absolutamente nada. Alguém está me entendendo? E aí, veja só, era um tanque de prensar uvas, mas ele estava malhando trigo. Queridos, era o meio que ele tinha. Ou era daquele jeito, ou não era de jeito nenhum. Muitas vezes a gente fala assim, vou começar quando tiver tudo pronto. Vou começar quando os astros se alinharem, sabe assim? Quando o vento, ele não vai acontecer. Comece com o que você tem disponível. Se você tem uma portinha para abrir o seu local, o seu empreendimento, comece com ela. Se você tem um fogãozinho para fazer marmita,
é com ele que você vai iniciar. Mas, Mateus, o ideal é uma cozinha industrial. O ideal era uma cozinha industrial, mas você tem? Não. Faça com o que você tem disponível. Se é um lagar que você tem, malhe seu trigo lá, até que chegue o dia que a eira fique pronta e que você malhe o seu trigo no lugar adequado. Mas, se você não começar com o que você tem disponível na tua mão, não existe provisão para preguiçoso. Jesus não bota coisa boa na mão de quem vai pegar e jogar fora. Comece com o que você tem. Ah, Mateus, estou com dúvida, eu tenho assim, será que eu começa? Não tem aquele negócio? Primeiro começa, depois melhora. Não tem aquele no Instagram? Primeiro começa, depois melhora. Sem começar não vai mudar nada. Tem alguém me entendendo aqui? E aí segue para o próximo verso. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Gideão, ele estava em uma situação que ele estava sendo atacado, enquanto povo de Israel. Ele estava malhando o trigo em um tanque de uvas para esconder o trigo ali, para que não roubassem. E aí o anjo chega e diz assim para ele: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Eu fico imaginando ele recebendo essa informação. Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou aqui escondido, eu estou aqui num lugar que é inadequado, eu estou aqui estou fazendo muito esforço para acontecer, porque de fato o local não é bom. Aí o Senhor fala que eu sou um homem valente, corajoso, e mais, que o Senhor está comigo. Eu acho que o Senhor veio na casa errada. Porque é isso que a gente pensa. Porque a gente acha que a circunstância que a gente está atualmente é a forma como Deus nos vê. E Deus nos vê para além das nossas circunstâncias atuais. Ai, Mateus, fui mandado embora, eu acho que eu sou um fracasso. Não, querido. Você está passando por um deserto. Ai, Mateus, briguei com a minha mulher quer ir embora de casa, acho que eu sou um péssimo marido. Talvez você seja mesmo, mas você está passando por um deserto, dá tempo de corrigir. Ai, Mateus, eu não sei o que. Deus não te vê de acordo com o seu dia mal. Deus não resume a sua história a dias difíceis. Deus vê além daquilo que você pode ver. E Ele atribui os seus atributos. Ele se achava pequeno, o menor da casa dele. Deus falou: não, você é corajoso e você é valente. Deus viu exatamente ao contrário daquilo que ele enxergava dele mesmo. Entenda uma coisa, você precisa se ver como Deus te vê. Se Deus falou que você é corajoso e valente, você é corajoso e os outros atributos depreciativos é uma coisa exclusiva sua. Não bote na conta de Deus, porque Ele não falou isso a seu respeito. E o verso segue dizendo o seguinte, verso de número 13. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E aqui, queridos,
Esse é o questionamento que o crente faz no dia da angústia. Porque assim, estar aqui no púlpito falando esse monte de coisa é mais fácil do que viver um dia de angústia. É mais fácil dizer o que deve ser feito no dia da angústia do que viver o dia da angústia. Estamos juntos nesse? Amém, né? Só que o crente, e eu me coloco nesse mesmo lugar do crente, quando a dificuldade bate na porta, e ela vai bater, se é que já não está batendo hoje, se é que já não bate já há uns 2 anos, o crente olha e fala assim: onde é que está Deus em tudo isso? Se o Senhor é tão bom, onde é que o Senhor estava? Onde é que o Senhor está? Por que o Senhor permitiu tudo isso? O crente, ele, no dia mau, ele coloca em xeque a fé. Porque o crente, alguém disse e ele acreditou que a vida seria um eterno morango. E ela não é. Vai ter o dia mau. Vai ter o dia que você quebra. Vai ter o dia que a conta não fecha. Vai ter o dia que o boleto vence. Vai ter o dia que esse menino vai ficar endemoniado lá dentro da tua casa. Vai ter o dia de tudo quanto é trem. Vai ter o dia que alguém vai te ofender. Vai ter o dia que... Enfim, você tem o teu dia e eu tenho os meus. E a primeira coisa que eu pergunto para Deus no dia mau é: e aí, Deus, que história é essa? Eu sou filho de Deus, sou servo, oro todos os dias, leio a Bíblia, jejuo semanalmente. Por quê que uma pessoa tão maravilhosa assim como eu, com essa cutis de pêssego, está passando por um sol tão forte? Você deve ter se perguntado já por que uma pessoa tão maravilhosa quanto você está passando por um problema tão difícil. E a questão é que no mundo nós teremos aflições. Só que veja, ele pergunta a Deus: Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Só que ele faz um segundo questionamento, que responde muita coisa a respeito do primeiro. Ele diz assim, e onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Queridos, ele disse o seguinte: olha, se o Senhor está junto com a gente, por que esse monte de coisa acontecendo? Cadê aqueles milagres que os nossos pais nos diziam? Entendam uma coisa, queridos. Você precisa ter experiências com Deus. Quantas? O máximo possível. Porque no dia mau, o que sustenta a tua fé é a experiência com Deus que você diz que serve. O problema dele aqui era o seguinte: a experiência não era dele, a experiência era dos... Cadê as experiências que os nossos pais nos diziam? A dúvida é: cadê a tua experiência? Porque no dia mau, o que segura a bronca é saber que Jesus fez outra vez, em um outro dia. E se ele fez naquele dia, ele pode fazer novamente. Busque a experiência com Deus. Busque o relacionamento com Deus. Tem dia que assim, por Deus está no céu, eu acordo e olho e falo assim: rapaz, será que esse negócio de Jesus, será que não é um surto coletivo? Está todo mundo muito doido? Porque o cara diz que é Deus, morreu, ressuscitou, nós não viu ele, nós lemos um livro e acredita,
Aí eu paro e penso, não, mas teve um dia que aconteceu isso, isso e isso, que só eu e Deus sabia. Tinha um outro dia que aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Teve um outro dia que aconteceu isso, isso e aquilo outro. E teve uma outra vez que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, o que vai te sustentar no dia mal é o tanto de experiência que você já viveu com Deus. Se você está sofrendo de dúvida, a tua dúvida diz muito a respeito da tua busca. Quem tem muita dúvida é porque tem pouca busca, porque quem tem muita busca tem muita experiência e tem menos dúvida. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a gente vai para o verso de número 14, que diz o seguinte: e o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Ele perguntou esse monte de coisa, falou: Deus, cadê você? E as experiências que nossos pais, e não sei o que lá. E o anjo disse o seguinte: ele achou, pensando sobre isso aqui, ele pensou que o anjo fosse se abraçar com ele e falar: nossa, vem aqui me dá uma... É verdade, né? Cadê as experiências? Nossa, mas Deus é muito... Oh, vem cá, meu filho. Ele disse o seguinte: vai nessa tua força. O anjo acabou com a conversa fiada e falou: você vai, e vai como? Na tua força. Isso quer dizer o que, Mateus? Deus vai te usar desse jeito aí mesmo. Nessa tua força aí mesmo. Com as qualidades que você tem, com os defeitos que você tem. Ai, Mateus, mas eu acho que eu sou inapropriado. De fato, você é. Só que Deus vai te usar com os defeitos que você tem e com as qualidades que você tem. É nessa tua força que você vai conquistar Midian. Não pense que vai vir uma unção sobrenatural do céu e vai abrir a tua mente e vai colocar um superpoder sobrenatural e você vai virar o Superman gospel com uma cueca por cima da coisa e vai voar. Não vai. É nessa tua força. Mateus, mas eu falo mal. É nessa tua força. Mateus, mas eu prego mal. É nessa tua força aí mesmo. Jesus vai dar graça. Mateus, eu leio e não entendo. É nessa tua força. Ah, Mateus, mas assim, eu sou ruim de mexer com as pessoas. Pois é, Jesus vai dar graça. E vai nessa tua força. Mateus, assim, eu não gosto de estudar. É, você tem cara mesmo. Mas é nessa tua força. Entenda. Os problemas, eles não vão embora para que você faça as coisas. Você vai fazer com os problemas junto. E a Bíblia diz assim: e ele vai entregar como se fosse um homem só. Então, queridos, Mateus, mas é difícil. É para todo mundo. Tem um montão de gente aqui, ó, inclusive eu, malhando trigo no lagar. Não pense que é só eu. Não é, querido. Se você conversar com os dois irmãos aí, você troca de problema com eles. Você fala: me dá o seu que eu te entrego o meu. O que a gente precisa entender é parar de fazer corpo mole, porque a vida é dura mesmo. As pessoas vão te criticar mesmo. As pessoas não vão gostar do que você faz mesmo. É difícil ganhar dinheiro mesmo. É difícil mesmo ter um empresário. É difícil ter uma loja. É difícil abrir uma loja. É difícil mexer com gente. É difícil casar. É difícil cuidar de menino. É difícil dar aula. É difícil comprar um carro. Mas você vai como? Nessa tua... Amém? E aí a gente encerra no verso de número 15, que diz o seguinte. Aliás, é o 15 que a gente encerra? Não, 15 a gente não encerra ainda, encerra no 16.
Aí Gideão respondeu o seguinte: e ele lhe disse: ó meu senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E aí aqui o anjo falou: você vai nessa tua força, vai dar certo. E o próximo questionamento de Gideão, em resumo, foi assim: beleza, mas como? Beleza, considere que eu vá na minha força. Como vai acontecer? Porque eu sou menor da minha casa. Eu sou filho de pobre. Como eu vou libertar Israel, euzinho aqui, com toda essa força que eu tenho? E essa é a pergunta que a gente sempre faz: como? E aí? Como que a gente vai resolver isso? E esse questionamento é feito por uma questão de visão. Como assim? Porque a gente acha que a gente vai cumprir aquilo que Deus mandou usando da nossa força, mas com a nossa estratégia. A gente olha para a gente mesmo e pensa assim: não vai dar. E a gente olha com o óculos errado. Porque se Deus disse vai, Ele se compromete com as consequências da ordem que Ele deu. Mas a gente tem o hábito de olhar para a gente mesmo e pensar: mas eu sou mais pobre, eu sou mais feio, eu não canto tão bem, eu sou meio isso, eu sou meio aquilo, eu tenho uns problema emocional, eu tenho não sei o que, uns negócios lá que eu brigo com as pessoas. E aí a gente começa a olhar o como com a nossa perspectiva, como se fosse a gente que fosse dar a estratégia, que fosse dizer por que rua entrar, para que lado ir, etc. e etc. E aí o anjo respondeu ele: eu vou te explicar como, então. E aí a gente encerra no verso 16, se o louvor quiser vir, já pode vir. E a gente encerra aqui. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Queridos, a garantia que vai dar certo é porque o Senhor disse: certamente estarei contigo. O que garante a promessa que você tem é o fato de ela ser feita por um Deus que promete e sustenta. Ele diz o que vai ser feito, como ser feito, e ele sustenta, porque certamente ele estará contigo. Não pense que a promessa de Deus ela vai se acontecer do seu jeito, a seu modo, como você pensa, do jeito que você quer, porque não vai. O Espírito Santo, ele me entregou várias promessas. Nenhuma delas da que se cumpriu até hoje foi de acordo com o que eu pensei que ia ser. Eu tinha um esboço do que era. E aí, quando foi executar, tudo dos caminhos ao contrário do que eu tinha imaginado na minha mente. Eu pensava: acho que é por aqui, vai dar tudo certo. E o Espírito Santo fala: não, agora você vira aqui, aí você anda mais, uns 200 metros. Aí você vira de novo, aí lá vai ter uma árvore, então aí você passa por ela, aí você dá 4 voltas, não sei, então, aí você chega lá na história. A promessa que Deus deu vai ser do jeito que Ele disse que vai ser. Porque a promessa é dele. E você participa. Você tem a oportunidade
você tem o prestígio de poder participar de algo que Deus está proporcionando.